4 horas em ponto, ótima tarde para você que estava acompanhando a Santa Missa direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais, com Padre Daniel Ramos. Celebramos a Santa Missa, você que acompanha a gente a partir de agora pela TV Horizonte e também pela Rádio América, obrigado pela sua companhia. Vamos juntos para mais um Falando de Vida, lembrando que uma vida saudável requer diálogo entre o bem-estar do nosso corpo e também da nossa alma. Para isso, o cuidado é constante. É preciso recarregar o espírito para ter forças de cuidar do nosso físico. Isso é ter amor consigo mesmo. Vem com a gente no Falando de Vida. Falando de Vida. 4 horas, 1 minuto, Falando de Vida, ótima tarde. Você que acompanha a gente pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1 no nosso canal da Rede Catedral de Comunicação Católica. Lembrando que nós temos um aplicativo para você acompanhar toda a nossa programação, seja no rádio ou na TV. Rede Catedral Vox. Baixe o aplicativo e venha participar conosco também. Eu sou o Zé Carlos Piotto, hoje é quinta-feira, nós estamos no 4 de setembro de 2025. Toda quinta-feira eu tenho o prazer de receber aqui o Padre Vinícius Maciel, que é o responsável pela causa de canonização de Padre Eustáquio. Mas como hoje foi o último dia do simpósio, não é, internacional Saúde e Paz, Padre Vinícius, com muitos compromissos, enviou um anjo para a gente, né, que esteve presente desde o comecinho da elaboração deste simpósio, e a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio da TV Horizonte e da Rádio América também o nosso seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte, o William Santos, que faz parte da comissão organizadora do simpósio, e hoje ele vai dar um balanço para a gente, vai bater um papo com a gente sobre a importância desse simpósio e contar para a gente como tem sido, como foi, né, até hoje, o último dia do evento, esse simpósio tão importante para a gente, que é o Simpósio Internacional Saúde e Paz, trazendo o centenário também da chegada de Padre Eustáquio ao Brasil. William, prazer receber você aqui, muito obrigado pelo carinho, do seu despojamento também, de estar conosco no Falando de Vida, aqui na TV Horizonte, na Rádio América, e parabéns pelo seu trabalho junto ao Simpósio Internacional Saúde e Paz. Muito obrigado, Piotto, pela acolhida. Aqui estamos também para poder falar e demonstrar qual grande foi esse grande simpósio que a gente realizou. Um momento muito de devoção, aprofundamento, de trabalhar aquilo que é a figura do Padre Eustáquio na nossa arquidiocese e no Brasil, até mesmo internacional. Por isso que a gente fez um simpósio internacional para a gente organizar e também envolver toda a comunidade, com quem conviveu com o Padre Eustáquio. Aqui estamos para isso, para poder agradecer a Deus e também demonstrar como foi esses 4 dias de simpósio. Que bom, William. E eu conversava, gente, antes do programa começar, com o William, ele que é um jovem, né? E está no seminário já no 5º ano, não é isso? 5º ano de seminário. São 8 anos, né? 8 anos. Então, daqui a pouquinho... O mínimo, né? 8 anos. No mínimo, né? Exatamente, porque tem especializações também, né? Mas no mínimo 8 anos. O William, então, ele é um seminarista de Belo Horizonte, né, que inspira jovens também a terem esse vigor da caminhada com a fé. E quem sabe você, inspirado no carisma do William também, não segue esses passos, como nós sabemos que a messe é grande e os operários são poucos, né, William? Com certeza. É muito trabalho, né? E a nossa diocese é grande, né? Como o senhor sabe, né? E muitas demandas pessoais. Muitas demandas, também, né? E você é mineiro daqui Sou de mineiro Belo Horizonte? de Belo Horizonte, nasci no bairro Nova Gameleira, pertinho mesmo do seminário, que fica no Coração Eucarístico, e pertinho da igreja Padre Eustáquio você também. Vai pro seminário a pé? Nas sextas-feiras eu vou a pé para casa dos meus pais. Que Isso coisa mesmo. boa. Muito bem, seus pais então acompanham essa jornada sua desde a infância, adolescência. Sim. Como é que foi essa escolha? Desde os meus 12 anos, né, antes disso já brincava de celebrar a missa. Sim. Né, pegava o miolo de pão, fazia pão,
pegava aquele suco tornado, fazia o vinho Sim. e brincava com meus primos. Até hoje tem a Bíblia, que chama a edição da Ave Maria, Olha que bacana. que atrás dela tem um rito toda a celebração. Que história boa. Então, para quem é leigo e não sabe o que está acontecendo na Sim. missa, a Ave Maria é uma grande catequeta para poder instruir para a missa. Então, eu comecei nessa linha. Se tivesse seminário menor, eu tinha entrado, porque o desejo era muito grande Que bom. quando hein? era criança. Depois eu fui trabalhar, né? Fui na Caixa Econômica, então isso desapareceu um pouco. Sim. Mas com 15 anos voltou de novo e comecei a fazer uns encontros vocacionais e entrei com 17 anos no seminário. O chamado te puxou, Te né? puxou mais. Parabéns, viu? Muito bem, pessoal. Nessa primeira semana tá aí um pouquinho da história do William, né? Se você também está nos ouvindo e quer participar conosco, mandando a sua mensagem pelo 994 12 21 79. Você nasceu na região do bairro? Nova Gameleira. Nova Gameleira, você da região do Nova Gameleira, aqui em Belo Horizonte, tá aí o William Santos, futuramente Padre William Santos. Vai ser bom, não vai? Se Deus assim permitir, vai ser o primeiro padre do bairro Nova Gameleira. Olha que espetacular, né? Sim. E vai ser, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nessa semana, então, gente, de setembro, né? Vivenciamos aqui em Belo Horizonte o Simpósio Internacional Saúde e Paz, que tem como inspiração o centenário da chegada de Padre Eustáquio no Brasil, um homem de fé, né? Que deixou aqui, no nosso solo mineiro, marcas do seu sim como servo de Deus, como o William está fazendo hoje. Então, hoje nós vamos saber detalhes de como foi esse simpósio. Vamos juntos, enfim, falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h06. Você que acompanha o Falando de Vida, o papo hoje com William Santos, seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte, e ele que também vem acompanhando bem de pertinho e ajudando aí nos trabalhos do Simpósio Internacional Saúde e Paz, simpósio esse que marca o centenário de Padre Eustáquio aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. William, quais foram os eixos temáticos que guiaram os debates ao longo desses dias? Desde o dia 1º deste mês, nós começamos o simpósio, que foi no teatro da igreja dedicada a Padre Eustáquio, não é isso? Isso mesmo. O eixo central é o lema próprio que o Padre Eustáquio nos saudava, né? Que é saúde e paz. Saúde e paz. Então, todos os outros ramificações seguiu a partir desse eixo central, que é saúde e paz. Primeiro dia falamos sobre a questão devocional, da espiritualidade, a questão histórica, desde a chegada até o Brasil, porque não foi somente o Padre Eustáquio que chegou, né? Sim. Foram mais de 150 holandeses e espanhóis. E dentro desse grupo, um santo que pesou na nossa terra, que é o Beato Padre Eustáquio. No segundo dia, falamos sobre a saúde, né? A questão da saúde integral do corpo, da mente, Sim. do cuidado acolhido ao doente. Né? No quarto dia, falamos sobre a questão do diálogo interreligioso, um caminho de santidade com diálogo para a paz. Então, tudo isso pegando no eixo que o Padre Eustáquio nos deixou, que é a saúde e paz. Olha, pessoal, o simpósio internacional que foi realizado aqui em Belo Horizonte e contou com o apoio de diversas entidades importantes, como a Replude, né? O grupo de pesquisa. Nós falamos muito aqui com o Padre Vinícius durante os programas da importância de Padre Eustáquio para o crescimento da fé cristã católica no Brasil e especificamente em Belo Horizonte e em Minas Gerais, porque Padre Eustáquio, ele não só amava o povo daqui, como ele acolhia também os doentes e os enfermos, não é isso, William? Isso mesmo. O Padre Eustáquio sempre teve esse cuidado com os enfermos e os doentes, e os mais necessitados. E hoje a gente percebe, fazendo aqui um paralelo, no mundo corrido que a gente vive, né, que poucas pessoas têm de fato essa disponibilidade de acolher um enfermo, um doente, uma pessoa necessitada. A gente vê que as famílias passam por muitas dificuldades, às vezes com o idoso, ou até com o próprio jovem, ou com o filho, com uma pessoa com algum tipo de dificuldade, né, na vida, digo, com relação à saúde. E Padre Eustáquio
na sua caminhada, ele nos inspira exatamente. Você que pesquisou um pouco mais a vida do Padre Eustáquio, Vinícius, e você que está nos acompanhando, lembre-se, Padre Eustáquio, ele já é beato. E nós estamos aqui para aguardar que a Santa Sé, que a Igreja, né, Católica, através do Vaticano, reconheça os milagres de Padre Eustáquio com os enfermos, com pessoas que pediram suas graças e seus milagres através do carisma dele. Por isso o motivo desse simpósio, mostrando também de forma científica, teologal e filosofal a importância do trabalho de Padre Eustáquio no crescimento da fé, mas também no cuidado dele de elaborar inclusive hortas, plantas que poderiam ajudar na cura das pessoas de forma bem dogmática, né? Isso mesmo, isso foi um grande legado que ele deixou, principalmente ali no bairro Padre Eustáquio. Tem ainda a horta de né, Padre Eustáquio, de Padre Eustáquio, né? Que ele mesmo colocou as mãos, né? E também ajudou e auxiliou e ensinou a mexer. Então o Padre Eustáquio sempre mexia com a questão espiritual, sim, mas também era preocupado com a questão social ali do bairro. Sem dúvida. Né? Tanto que o bairro ganha o nome dele, né? Tem tantas Eustáquias, Eustáquios, né? Em homenagem a Padre Eustáquio, por essa grandiosidade que é Padre Eustáquio na nossa vida. Então, esse cuidado, essa acolhida ao doente, é mais que levar um remédio, uma cesta básica, mas como disse a doutora Filó, é levar o ouvido. O Padre Eustáquio levava o ouvido. O carinho, o conforto na hora da agonizante. O que uma pessoa que está num leito, doente, num hospital ou em casa acamado quer é a companhia, a voz de alguém. O ouvido. E o mais importante, né, William? Uhum. Essa prospecção da alma, não é isso? Com certeza. Gente, o William é um jovem agradável, interessantíssimo como pessoa, inteligentíssimo também. Participe conosco. 994 12 21 79. A gente faz o intervalo 4 e 12. Nós voltamos daqui a pouquinho falando mais de Padre Eustáquio. Hoje nós não teremos o momento da bênção no final, mas o William Santos, como seminarista, no finalzinho, a gente vai como que abençoar vocês fazendo a oração de Padre Eustáquio. Se você não conhece, não teve ainda oportunidade de ouvir a oração a Padre Eustáquio, fique conosco, mande o seu nome, participe com a gente também, porque através desse momento, no final do programa, com William Santos, seminarista de Belo Horizonte, da Arquidiocese, nós vamos ouvir a oração a Padre Eustáquio em homenagem a esse simpósio internacional e a gente volta falando também, como ele disse, da participação da doutora Filó, que ontem encantou centenas de pessoas durante o simpósio. 4 horas e 13 minutos, intervalo rápido, nós voltamos ao vivo no Falando de Vida na TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas e 16 minutos, 4 e 16 no Falando de Vida, pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1. E você que nos acompanha pelo portal da Rede Catedral, Rede Catedral Vox. Estamos hoje com William Santos, batendo um papo sobre o Simpósio Internacional de Padre Eustáquio, simpósio que aconteceu em 2 lugares, né, simultaneamente, cada um, claro, com a sua agenda, no Teatro Padre Eustáquio, no Santuário Arquidiocesano, e também no Teatro São João Paulo II, dentro da PUC Minas, na Rua Dom José Gaspar, ali no Coração Eucarístico. Eu quero registrar aqui a participação de todos vocês que estão nos acompanhando e mandando a sua mensagem pelo 994 12 21 79. Aqui, William, a gente quer agradecer o pessoal lá do seu seminário, do Seminário Coração Eucarístico de Jesus, né, arquidiocesano. A galera tá lá te acompanhando pela TV também. Então manda os nomes aí de quem é que está acompanhando a gente para a gente registrar aqui, já agradecendo a todos vocês também. E aqui, William, eu quero registrar a participação do Márcio. Eu sou da equipe de música da paróquia de São Francisco de Sales, do bairro Nova Gameleira,
e gostaria apenas de mandar os meus cumprimentos a você, Zé Carlos, e ao William, que é nosso companheiro aqui na caminhada. Obrigado, um grande abraço para você. Tá aí, ó, seus amigos já te descobriram, né, William? Graças a Deus, é um povo bom, povo de Nova Gameleira. Márcio, obrigado, povo do seminário, gratidão. Muito bem, aqui muitas mensagens também, quero registrar aqui o Reiser participando conosco. Estou acompanhando o programa junto com os seminaristas aqui na Arquidiocese de BH. Pedimos orações pelas vocações, que o Senhor dê forças a todos aqueles que desejam seguir este caminho. Boa tarde, William. Gostaria que o seminarista contasse a história da beatificação de Padre Eustáquio. Sim, a história do beato, da beatificação, o processo de canonização, se deu há muitos anos atrás. Só que com uma intervenção do Concílio Vaticano II, Sim. deu uma pausa aí em algumas beatificações, alguns processos de beatificação e até mesmo de canonização. O único da congregação que pode ter passado assim, que aconteceu a beatificação e a canonização, foi São Damião de Molokai. Mas aí do Padre Eustáquio não seguiu adiante e foi pausada. Com o cardeal Dom Serafim, Dom João Rezende Costa, Sim. ele deu muito incentivo aí para poder a congregação também abrir novamente esse processo. Então a força da arquidiocese também ajudou bastante nesse processo de beatificação. A beatificação ocorreu em 2006, Sim. né, com a presença aí do superior do Dicastério para a Causa dos Santos, Dom Valmor que presidiu. O Dom Valmor falou no simpósio que teve a graça de presidir a beatificação do Padre Eustáquio. Foi um momento marcante na vida dele, porque ele chegou em 2004, 2005, Sim. né? Então, em 2006, a beatificação. Então, para Dom Valmor é uma alegria. Então, o processo de beatificação é esse processo que necessita de um milagre. E quem foi o miraculado foi o Padre Belém. Padre Belém do nosso clero da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Sim. Em questão da vista e da garganta. Recebeu a graça Recebeu a graça do Padre Eustáquio. E com esse milagre autorizado, aprovado pelo Vaticano, se deu aí a beatificação. Porque é um processo, né, grande, Sim. minucioso, São muitas provas, analistas, cientistas. E uma curiosidade, a maioria desses analistas são ateus, Olha que estão no só. Vaticano. Para falar que não é a igreja que está inventando, né? É para mostrar que a ciência não deu conta de dar uma resposta. Aí entra com a questão espiritual e a questão de Deus mesmo, que intervém ao nosso favor sempre nessas pessoas, né? Ô Reiser, está respondida a sua pergunta, né? E claro que muitos telespectadores e ouvintes também estão aproveitando e pegando uma carona aí nas falas do William, né? Na oratória dele, falando sobre o Padre Eustáquio. Por isso ele é beato. Então nós tivemos aí também esse esforço, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele falou de Dom João Rezende Costa, foi quem me crismou, né? Dom Serafim Fernandes de Araújo, nosso cardeal querido, está sempre na nossa memória, e Dom Valmor, recém-chegado a Belo Horizonte, participando também desse processo de beatificação de Padre Eustáquio. Então, desde o começo da chegada de Dom Valmor a Belo Horizonte, as terras mineiras, né, ele já estava dedicado à causa de Padre Eustáquio também. Inclusive, no primeiro dia, logicamente, Dom Valmor estava presente, né? Sim, no sim. primeiro dia. Sim, ele fez a abertura solene, sim, né, a mesa composta, estava Dom Valmor, nosso arcebispo, o postulador geral da causa, Padre André Lukaski, né, o superior geral dos Sagrados Corações, Padre Alberto Tutan, e o superior provincial, Padre Osvânio. E as congregações, todos também, várias pessoas de vários países, várias nacionalidades, para representar essa grandeza. O sobrinho do Padre Eustáquio sempre vem na festa do Padre Eustáquio, continuou conosco veio no aí simpósio também, e participou do simpósio até hoje. Ele continuou conosco. No segundo dia, William, nós tivemos uma agenda extensa também, não é isso? E nós, no primeiro dia foi no Teatro Padre Eustáquio, né? Isso. A abertura, tivemos uma missa antes ali na catedral, no Santuário Arquidiocesano, e depois no Teatro São João Paulo II, na PUC Minas, nós tivemos também convidados internacionais, né, que falaram sobre a questão da saúde, da paz, porque esse é o lema de Padre Eustáquio, saúde e paz. E vieram também cientistas de fora, né, podemos dar essa denominação, porque são pesquisadores que trouxeram o seu conhecimento
para dar também o testemunho da importância de Padre Eustáquio, né? Sim, tivemos várias pessoas das áreas da saúde, do direito, né? O direito é muito importante nessa hora, o direito canônico, o direito civil, adentra várias modalidades. E na questão da saúde tivemos várias pessoas mesmo que ajudaram a montar a questão de como fazer a nossa mente, a saúde mental, como fazer a saúde física, como fazer uma saúde integral. Uma saúde que também parte aí desse lema do Padre Eustáquio. Não cuidar só mesmo da questão da alma, mas cuidar do físico, com o outro e principalmente conosco. Como é que um cego pode guiar outro cego? A gente precisa de saúde para poder ajudar o outro. Precisamos também nos desgastar nesse cuidado conosco mesmo para poder se desgastar com o outro. Pois é, amigos, olha aqui, muitas mensagens, né? Você também participando com a gente. Obrigado, viu, pela imensa audiência aqui. Boa tarde a todos vocês. Estou amando o programa, o tema do programa. Quero mandar um abraço aí para o grande, meu querido amigo William Santos, sobre o simpósio. Sou Eni, aqui do Buritis, da paróquia São Judas Tadeu. Você é bem querido, hein, William? Isso é bom, né? Sim, é lá do bairro Palmeiras, isso, perdão. Em Belo Horizonte. Buritis, né? Ali, São Judas Tadeu, né? Então é Enima querida, obrigado, Eni, pela estar acompanhando, gratidão seu, Leozinho, né, que trabalha aí na paróquia São Judas Tadeu. Um abraço aos paroquianos, é uma paróquia muito acolhedora também, viu? Padre Igor também muito acolhedor. E a gente lembra que o seminarista, né, ele não fica só lá no seminário estudando o dia todo, a semana toda, o mês inteiro, não. Vocês fazem um caminho itinerante também na arquidiocese toda, né? Eu já estou na minha 4ª paróquia. Puxa vida. Agora eu estou há 2 anos no bairro Castelo com o Padre Felipe Carvalho. Nosso convidado de toda terça-feira, né? Isso, aí antes do Castelo passei em Sabará, fiquei 2 anos em Sabará, paróquia São Geraldo e 1 ano em Ribeirão das Neves. Então, estamos aí, a gente faz esse caminho, de segunda a sexta PUC Minas, por causa do estudo, né? Sim. Sábado, domingo, a dimensão espiritual e pastoral, estar com o povo, né? Aprender. Tá aí, gente, é o caminho do seminarista. A gente volta daqui a pouquinho com o William também, no Falando de Vida, para a gente saber como é que foi decidido os temas das mesas redondas de debate. Você que está nos assistindo e acompanhando pela Rádio América, esteve lá no simpósio, gostou do simpósio, teve algum dia que o tema chamou mais atenção, participe com a gente, mande o seu carinho, o seu recado pelo 994 12 21 79. 4 horas e 25 minutos, é um intervalo rapidinho, nós voltamos com o William Santos no Falando de Vida, aqui no nosso Falando de Vida na TV Horizonte Rádio América, 4h26. Quatro horas e 29 minutos no Falando de Vida, 4h29, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1. Eu sou o Zé Carlos Piotto, nós estamos batendo um papo hoje no Falando de Vida com o William Santos, que é seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte, do Seminário Coração Eucarístico de Jesus. E a gente está falando sobre o Simpósio Internacional Saúde e Paz, que foi um simpósio dedicado ao centenário, gente. São 100 anos da chegada de Padre Eustáquio ao Brasil, o 6º colóquio do grupo de pesquisa Religião, Pluralismo e Diálogo. William, como é que foi decidido os temas das mesas redondas para o debate ou os debates que ocorreram ali durante esse simpósio? A comissão organizadora, desde setembro, visou um tema central que é a saudação do Padre Eustáquio, Saúde e Paz. Sim. E a partir de cada elo, saúde, paz, a gente ramificou os temas para as mesas, fazer nenhuma ponte entre um e outro. Não como saúde ou paz, mas saúde e paz. Juntos, né? Junto, uma ligação. Então a gente decidiu começar com uma trajetória da história, do contexto, da espiritualidade, passar pela a palavra saúde e essas ramificações que ela abrange na questão física e mental. Sim.
E por terminar, a paz, o diálogo para a paz, o caminho de santidade que leva à paz. Então, com o diálogo interreligioso, tivemos no último dia, que é hoje, dia 4, várias religiões para demonstrar ali o caminho de santidade para a paz. Como devemos fazer esse caminho de santidade? Esse respeito, o pluralismo, né? Que a Igreja Católica sempre teve e tem abraçado com muita força também. Sim. Nessa questão do sincretismo religioso, né? Respeitando outras crenças e focando exatamente no que você falou. Gente, se a gente pensar bem, não dá para desassociar a saúde da paz e a paz da saúde. Se a gente inverter o nome do simpósio, Simpósio Internacional, Paz e Saúde, Saúde e Paz. Como é que a gente vai ter saúde se a gente não tem paz espiritual, mental, se você não consegue equilíbrio físico? Como é que a gente vai conseguir equilíbrio na saúde também, né, Will? Interessante. E o mundo hoje vem destruindo isso dentro da gente, né? Interessante, Piotr, que na assembleia ali, no auditório, tinha padres, psicólogos, cientistas, pessoas da saúde, enfermeiros. Então, esse tema de saúde e paz, como é que eu vou acolher o outro? Como é que eu consigo me acolher, né? Então, como é que eu vou atender o outro melhor? Será que eu vou só fazer um trabalho, exercer uma função? Ou vou levar algo a mais? Eu posso levar a paz também. Médicos também estiveram presentes. Também. E tudo esse nome, saúde e paz, é envolvido numa palavra só, que a gente também relatou no simpósio durante esses 4 dias. Amor. Muito proximidade com o próximo. Maravilhoso, gente. É isso. É esse desprendimento mesmo. E essa vivência, né? Eu sei que muita gente queria talvez ter participado e não conseguiu por um motivo ou por outro, mas eu tenho absoluta certeza de que quem conseguiu participar do simpósio, participar das mesas redondas, bebeu de uma água muito poderosa, que é a fé cristã e a diversidade de valores. William, e quem foram os profissionais que guiaram os momentos de conferência? Como é que vocês escolheram, né, a quem convidar? Então, a gente visou aí convidar pessoas da comunidade, própria ali do bairro Padre Eustáquio. Leigos também? Leigos, né? Tanto que os mediadores também foram leigos, né, que estavam ali também na comunidade. Pessoas que tiveram algum contato indireto com o Padre Eustáquio, ou o pai, ou a mãe, ou a avó teve contato, né? Porque o Padre Eustáquio morreu em 1943, então tem 82 anos da morte dele. Então tem ainda umas pessoas que conviveram com o Padre Eustáquio. Então, essas pessoas, os profissionais de saúde, os professores de vários âmbitos de saúde da PUC Minas, então os professores, o Instituto de Filosofia e Teologia Dom Rezende Costa também esteve presente, como trazendo a teologia e a filosofia. Sim. Então, essa perspectiva da espiritualidade com a saúde e a pastoral, que é a comunidade. Então, foi essas 3 dimensões que a gente escolheu para poder estar presente no simpósio. Pessoas da comunidade dando testemunho, profissionais da saúde, professores da PUC Minas e professores, padres, religiosos da teologia para trazer esse âmbito teologal e também do direito canônico, como está o processo de canonização lá no Vaticano. Muito bem, gente. Então, são muitos detalhes, né, que passaram pelo simpósio durante esses 4 dias. Ontem nós tivemos o 3º dia com a presença também de uma querida que é da área médica, né, mas nós temos um carinho muito grande por ela também na fé, porque ela tem nos ajudado a crescer na fé, buscando exatamente o que Padre Eustáquio contextualizava, que é saúde e paz, que foi a doutora Filó ontem. Doutora Filó, maravilha, doutora Filó, ela encantou o povo. Sim. A gente tem que fazer uma mudança de estratégica aí, tem? Porque seria na igreja, no teatro da igreja Padre Eustáquio. Então, só que vendo o número das inscrições, a gente falou assim, vamos passar para a igreja. Sim. E acabou que excedeu até o limite daquelas inscrições. Ali tinha mais de 1.500 pessoas dentro daquela igreja. Dom José Otácio abriu, falou, né, muito Padre bem. Vinícius Padre presente, Vinícius, né? O reitor, Padre Edmar, do santuário, e a doutora Filó, com aquele encanto. Ela trouxe mais do que saúde, ela trouxe testemunho de vida. Que maravilha. Porque o que transforma a pessoa, o que traz a conversão a outra pessoa é o testemunho. E mostrar que a vida faz no chão. No chão que a gente pisa, onde a gente está.
Então, todo o processo saúde e paz é onde a gente está, no nosso trabalho, na nossa casa. E ela trouxe isso no trabalho dela, no Santa Casa. Sim. Ela mexe com as criancinhas, Ela é da pediatra, área da saúde, né? Ela trazendo isso, ela me encantou uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Sim, por favor. Ela trouxe a questão de, quando a pessoa está agonizando, ajudar a pessoa a fazer essa passagem tranquilamente, com descanso. E meu pai, semana passada, tem um vizinho nosso que faleceu. Hoje faz 7 dias. E eu falei com o pai, vai lá ver o seu Zé. Ele falou assim, não, William, quer ver o seu Zé não, porque ele tá acabadinho, William, eu não quero ver ele não, queria ver o seu Zé do jeito que ele tava. Eu falei, não, vai lá. E ele foi na sexta-feira, 5 horas da tarde. Fazer uma visita. E eu já tinha ido 2 vezes visitar o seu Zé. Aí eu falei assim, aí pronto, ele foi, 5 horas da tarde. 6 horas o seu Zé faleceu. Nossa. Aí ele chegou em casa, 5h30, já estava em casa, né, nas sextas-feiras. E ele falou assim, William, foi lá visitar o seu Zé. Eu falei, que bom, pai. E o que você falou com ele? Eu falei assim, descansa em paz, meu amigo. E 18 horas o filho dele manda mensagem que o pai dele tinha falecido. Então a ajuda também espiritual a uma pessoa que está sofrendo é muito grande. A importância da presença, né, da presença. E eu penso que o seu Zé não queria que eu fosse lá vê-lo, porque toda vez que eu iria levar uma bênção ao seu Zé, quem sairia abençoado era eu. Olha que coisa. E ele nunca deixou eu sair triste, sempre alegre. Então, um abraço da minha família, do seu Zé, José Rodrigues, né, que faleceu e hoje é o 7º dia, rezando por ele. E agradecer também a doutora Filó, porque o que ela trouxe ontem foi testemunho de vida. Ela falou que quando a criancinha está agonizando, a primeira coisa que ela faz, que os profissionais ao redor dela faz, é colocar um vestido bonito na criança, um laço na criança, para demonstrar que ela não está sofrendo, mas ela está indo abrindo para outros caminhos, né, que a gente sabe para onde que vai. Muito bem, amigos, é um assunto realmente denso, né? E a gente precisa abordar essa discussão também. Foi um assunto tocado no Simpósio Internacional Saúde e Paz, dedicado ao centenário de Padre Eustáquio. Ontem, de fato, a doutora Filó deixou muitas pessoas impressionadas e, ao mesmo tempo, acalentadas com o testemunho dela de vida e de fé. E o que o William acabou de contextualizar, na prática, na vivência dele no dia a dia, é esse socorro mesmo que nós, leigos, né, podemos também praticar com a nossa solidariedade ao enfermo, ao necessitado, aquele que muitas vezes é rejeitado, né, dentro da comunidade, pela sociedade, ou às vezes no trabalho, ou às vezes em casa. Nós precisamos acolher mais as pessoas dentro do nosso coração. William, nós vimos a programação que em todas as manhãs tinham oficinas de saúde, né? O que foram essas oficinas? Conta aí para quem não teve oportunidade de ir, e não oportunidade, digo não porque não quis ou não teve condições de vivenciar essas oficinas de saúde. Então, todas as manhãs na PUC Minas, no hall ali da PUC Minas, tiveram oficinas de saúde. A gente convidou cada sistema de saúde ali, cada curso de saúde, odontologia, dermatologia, questão cardíaca. Então teve aferição de pressão, glicose, altura, né, peso, né, como dormir bem. Também teve até isso. A questão desafio do sono, dias de hoje, né? Isso aqui atrapalha a gente bastante. Tá todo mundo hoje dormindo com o celular ligado, né, então, gente? Aí tivemos essas oficinas nos 4 dias pra gente. Quem estava lá aproveitou e foi muito eficaz. Muita gente saiu. Por exemplo, eu mesmo não sabia qual era o meu tipo sanguíneo. Fui saber hoje. Né? Então aí descobri lá na oficina. Então, essas curiosidades da saúde que a gente mesmo não sabe, a gente não faz rotineiramente, né? Então, por exemplo, tem que fazer esse controle mesmo da nossa saúde. Então, quando a gente trouxe essas oficinas durante a manhã, é na prática mesmo para a gente mesmo fazer. Não ficar só no papel, mas também demonstrar que a gente está ali cuidando da nossa saúde. Muito bem, gente, tá vendo? Olha, é um desafio todos os dias. E no Falando de Vida hoje, com o seminarista William Santos, a gente vai descobrindo, né, o poder desse seminário internacional
que fala de saúde e paz, e claro que o seminário tem também um olhar místico sobre a fé do nosso querido Beato Padre Eustáquio e sobre todos os que estavam ali presentes. William, como é que vocês fizeram para conciliar temas densos, né, como nós tocamos agora há pouco, do debate, de uma forma que a experiência do simpósio torne ao longo do tempo, né, prazeroso para todo mundo que estava ali e proveitoso também. Mas a gente vai responder isso depois do intervalo, rapidinho, lembrando que no final do programa o William tem uma surpresa para a gente. Ele vai fazer uma jaculatória dedicada a Padre Eustáquio, mas preste bem atenção, porque nessa jaculatória vem também a proposta do Falando de Vida, que é trazer fé e espiritualidade até você. Fique com a gente, você vai receber também essa jaculatória que o William está preparando para o finalzinho do programa. Mande o seu nome e participe conosco. 994 12 21 79 19 para as 5, nós já voltamos. Quinze minutos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte e também pela Rádio América 107,1. Participe conosco mandando a sua mensagem e também colocando o seu nome no finalzinho do programa de hoje. Nós vamos ter com o William Santos, que é o nosso convidado, do seminarista de Belo Horizonte, fazendo aqui uma jaculatória com um pedaço importante da vida de Padre Eustáquio, que é a jaculatória da bênção dele, no final do Falando de Vida de hoje, 15 para as 5. William, como é que vocês fizeram então para conciliar aí esses temas densos, como nós falamos no bloco anterior, sobre a doutora Filó e essa questão da partida, que muitas vezes é difícil também para todos nós de conviver, aprender, vivenciar a experiência, mas debates densos de uma forma que a experiência do simpósio se tornasse algo prazeroso e proveitoso. Então, nas manhãs fizemos as conferências, os congressos, o simpósio, mas a gente tinha algo ali que também fazia a participação do povo, que eram as perguntas. A gente abria para as perguntas, então isso ajuda. E fora as oficinas, né? E logo tinha um intervalo que era um momento ali de partilha, um lanche, um café. E ali mesmo a gente encontrava, falava como é que estava o simpósio, as conferências. E à noite no Teatro Padre Eustáquio sempre tinha momentos culturais. Momento do povo, música do povo, MPB. Outro dia teve o vídeo do Padre Eustáquio. Então a gente trouxe esse momento aí de descontração também para poder. À noite também foi mais o testemunho, como eu falei. Sim. Então o povo gosta de ouvir testemunho. Claro. Né? O povo, acho que livro é importante, documento é importante, mas o testemunho engrandece mais. Arrasta, né? Arrasta mais, porque aconteceu com a gente perto, com gente de perto, gente de longe. Então mostra também essa qualidade também do simpósio. Momentos de orante, né? Momentos culturais, momento de oficinas com a saúde. Então isso acho que aliviou nas densidades do tema. Hoje, por exemplo, a gente pensou que seria um tema denso. Foi o último dia, né? Que é o diálogo interreligioso. Sim. Mas não foi um tema leve. Foi um tema que abrangeu tanto a nossa cultura própria. Eu trouxe lá uma pergunta que foi muito importante. Sim. A questão da nossa arquidiocese. Em 2023, o nosso arcebispo revogou a participação dos grupos de congados, reinados, dentro das nossas igrejas novamente, né? Graças a Deus, então né? Isso engrandeceu, porque a nossa diocese são mais de 300 paróquias. E metade dessas paróquias tem grupos de congados Sim. e reinados. Então, que isso é a cultura, tradições e cultura do povo. Sim. Né? Então, isso ficou muito leve, porque a maioria dali que estava ali no auditório tinha essa participação, sabe lidar com isso, mas também os momentos culturais ajudaram bastante, né? Sim, aqui a Adriana Rodrigues está nos acompanhando também, agradeço a ela a participação, e ela faz aqui uma colocação. Ela está no bairro Lindé e ela diz o seguinte: Padre Eustáquio sofreu martírios, foi como um médico para o povo, não é isso?
O postulador geral da causa, Padre André Lukács, falou que quando o Padre Eustáquio chegou ao Brasil, ele não sofreu martírio, Sim. mas ele viveu o Calvário. Porque aonde ele pisava, as autoridades queriam mudá-lo, porque o povo fazia aquele ajuntamento perto dele, então as autoridades mudaram. Foi para Poá, foi para Patrocínio, foi para um retiro no Rio de Contas, né? Então aí a gente vê que ele ficou como nômade, vai e vem, né? A congregação falando, opa, Deus, vou ter que mudar você por isso. Tem que mudar você por tamanho e envergadura. Da paz que ele transmitia. Então né? ele não sofreu martírio, ele sofreu essa inquietude do povo, Sim. principalmente das autoridades, porque as autoridades sabiam o que ele estava fazendo ali. Principalmente naquela época, né? Naquela época. No Brasil. E naquela época, padre estrangeiro não tinha vez nem voz, né, no Brasil. Ele já foi um desafio, já né? foi um desafio ter vindo para cá. Sim. Então, não sofreu martírio, mas sofreu aí essa questão da inquietude dos lugares por onde ele passou. Mas ele deixou um rastro por onde passou. E que bom, né, que Padre Eustáquio passou um bom tempo aqui em Belo Horizonte também, né? Viveu aqui, nós temos aí o santuário dedicado a ele, né? Arquidiocesano de Padre Eustáquio, tem a igreja, tem um teatro, e ali nós temos também imagem dedicada lá no santuário, nós temos o espaço onde Padre Eustáquio vivia, não é isso, William? Com detalhes da vida íntima dele, pertences pessoais, a cama, as vestes de Padre Eustáquio estão todas lá intactas, né? O Hospital Alberto Cavalcante mantém até hoje o quarto onde Padre Eustáquio... Pois é, bom né, você falar sobre isso, porque quem não teve oportunidade de ouvir ainda, isso que o William vai contar é impressionante, gente, sobre o quarto dedicado a Padre Eustáquio dentro de um hospital aqui na capital, né? Sim, sim. E a partir desse deixar o quarto do jeito que Padre Eustáquio partiu, do mesmo modo ali, sem mexer em nada, chegou muitos testemunhos, fotos, o povo deixa foto lá, olha brinquedo, milagres, relatos, testemunhos a punho. Não é nem impresso, mas é a punho. Escreve na mão demonstrar mesmo, né? a força que foi o milagre do Beato Padre Eustáquio. Então, a administração do Hospital Alberto Cavalcante deixou assim um museu dentro do hospital, uma museu capela, vivo, né? um museu vivo, uma capela de testemunho da vida do Padre Eustáquio, os momentos ali difíceis que ele passou, né? A cama está intacta, a escrivania do lado está intacta. Então, quem não teve a oportunidade, vai lá no Hospital Alberto Cavalcante, passa na igreja Padre Eustáquio, né, para poder ter esse momento, agenda, direitinho, né, gente? Porque são muitas pessoas que sabem dessa história, que tem um quarto reservado no Hospital Alberto Cavalcante, dedicado a onde Padre Eustáquio passou seus últimos dias, e lá tudo intacto, como ele vivenciou a experiência também do sofrimento, infelizmente, mas nos deixou esse legado da saúde e da paz. William, e hoje, no último dia do simpósio, como é que você resume para a gente, como é que foi esse trabalho do diálogo, como você dizia, interreligioso também, e da saúde do corpo, da paz e também da alma? Então, quando a gente traz aí a questão do diálogo interreligioso, é para demonstrar que todos os caminhos levam à paz. Não tem um caminho só. A gente pensa que a gente parte da questão de saber uma coisa só, de viver uma coisa só, de ser aquilo só, mas está errado. Né? O mundo tem essa pluralidade, né? Aquela questão de escutar o outro, saber o que o outro pensa, o que o outro pode trazer de conforto, o que o outro pode trazer de conhecimento. Isso abrange nosso conhecimento. Se a gente fecha isso, a gente fica tão restrito às coisas, né? E a paz se faz pelo diálogo. Então, quando a gente trouxe a professora Cláudia, que era de matriz africana, o professor Renato, que era a questão do hinduísmo, sim, né? E também o frei Felipe, da Ordem dos Agostinianos, para mostrar que tem força, tem qualidade, dá para fazer a paz. Dá para fazer junto, né? Dá para fazer junto. E não é algo separado. É em busca de um mesmo objetivo. Todo mundo está com o mesmo objetivo, a paz. Que bom. Muito bem, amigos. 7 minutos para as 5 no nosso Falando de Vida, hoje com o William Santos, ele que é seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte.
A gente está indo quase que para a reta final, agradecendo a participação aqui também da Celeste Fernandes, que está nos acompanhando aí no centro de Belo Horizonte, está no comércio dela, né? Obrigado, Celeste, pelo seu carinho. Vocês que estão também nos acompanhando no São Judas Tadeu, no bairro São João Batista, um abraço aqui para Jaqueline Santos, lá do bairro da Saudade. Ela que participou conosco também do simpósio, esteve lá todos os dias e disse que para ela foi uma virada de chave no sentido da saúde e da paz. Que maravilha que ela gostou. Obrigado, Jaqueline, por ter participado. Que bom que você gostou. É dentre muitos relatos desses que a gente pode pensar em fazer um outro simpósio. Porque é o povo que efetiva as coisas. É o povo que, é a participação do povo que faz acontecer. Quem esteve lá, que pode também, através do testemunho, né, desse simpósio, ajudar ainda mais na causa de canonização de Padre Eustáquio, não é isso, William? Isso mesmo. Então, testemunhos, relatos, tudo pode ser dirigido à postulação de causa do Padre Eustáquio na pessoa do Padre Vinícius. Só procurar mesmo o Padre Vinícius e relatar esse desejo também de ajudar aí na postulação. Muito bem, amigos, 5 minutos para as 5 no Falando de Vida. Eu queria mais uma vez agradecer aqui o carinho do William com a gente, né, dedicado aí à causa de Padre Eustáquio. Ele que está desde o ano passado, junto com o Padre Vinícius, que é também o postulador da causa de Padre Eustáquio. Eu sei que talvez Padre Vinícius esteja nos acompanhando pelo rádio ou pela TV, e hoje ele não está aqui também, mas nós agradecemos muito o carisma de Padre Vinícius, que a gente sabe que dedicou a sua vida praticamente, né, nesses últimos tempos para a causa de Padre Eustáquio, né, William? Isso mesmo. Padre Vinícius sempre nascido, né, também no bairro Padre Eustáquio, né, estudou ali no Grêmio ali Padre Eustáquio. Então o Padre Vinícius, o professor Roberley, né, o Marcelo e as meninas aí do Replude, sempre presente aí para poder organizar esse simpósio. O Padre Vinícius é um servo incansável para a causa do Padre Eustáquio. Sim, trabalhou muito. Vocês todos, aliás, né? A gente imagina a exaustão de receber tantas congregações, né, do mundo inteiro. Nós tivemos gente participando aqui. Lembrando que nós recebemos irmãos aqui do nosso ladinho, do Paraguai também, que vieram trazer testemunhos e o carisma deles, onde Padre Eustáquio também tem essa devoção, né, William? Sim, sim. Vieram gente da Holanda, do Japão, da França, dos Estados Unidos, de Roma e também do Paraguai, do Chile e de perto aqui mesmo de São Paulo, onde Padre Eustáquio passou e deixou uma marca, e aonde a devoção foi difundida, o povo tem um carinho muito grande por Padre Eustáquio. E nós aqui em Belo Horizonte, na Arquidiocese, particularmente na Rede Catedral de Comunicação Católica, hoje com William Santos e sempre com o Padre Vinícius, estamos dedicados a essa causa também. Nós vamos ter o nosso santo em Belo Horizonte, com a graça de Deus. E nesse finalzinho eu queria agradecer a todos vocês que participaram conosco e que vão continuar mandando a sua mensagem pelo 994 12 21 79. William, muito obrigado. Gratidão, viu? E nesse finalzinho, gente, o William vai fazer uma jaculatória. Ele é um seminarista e lá eles têm esses dons, né? O Espírito Santo dá os dons e a gente precisa aprender a usar. E o William vai nos dar de presente essa jaculatória dedicada a Padre Eustáquio. Essa jaculatória é a bênção que o Padre Eustáquio dava aos enfermos. Então que essa jaculatória chegue aos nossos enfermos que estão em casa, aos doentes e a quem precisa desse descanso da saúde e da paz. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem. Dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem.
Amém. Amém, amém. Aí, ó. Muito bem. Parabéns, William. Obrigado, viu? Que bom, né? Que como seminarista, você também, gente, olha, podem ter certeza, nós vamos ter em breve em Belo Horizonte o padre William Santos. Amém, assim seja. Obrigado, William. Reze por mim, reze pelo nosso seminário, por mais vocações. Você que é jovem, precisa discernir melhor a sua vocação, procure o nosso seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, para poder ajudar esse povo tão lindo que é da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seu Instagram é qual? @WilliamSantos22. @WilliamSantos22. Vai lá conhecer um pouquinho do trabalho dele. Tá aí esse trabalho lindo do William Santos. Obrigado pela companhia. Você continua agora na TV Horizonte com o nosso amigo, nosso querido, é sua bola, Acir Antão, e o programa Ei Gente. Nós continuamos juntos aqui na Rádio América, no Trânsito Livre. Lembrando que esse programa tem a produção de Maria Eduarda Mariano e Maria Clara Correia. Na trilha e mixagem, o Valdemar Martins. Na produção executiva, Tereza Carvalho. Nos trabalhos técnicos, o Baldino Souza e Fernanda Lousada. Na coordenação de marketing comercial, Richardson Miranda. Na coordenação de jornalismo da Rádio América, a Lídia Procópio. Na coordenação de jornalismo também da TV Horizonte, o Rafael Campos. Na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno. E na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Amanhã, às 4 da tarde, falando de vida na TV Horizonte, na Rádio América. Obrigado.